Eu gostaria que os amados ouvintes pensassem no tema de encarar o futuro como um cristão. Pensando no tempo em que nós vivemos, onde as coisas estão tão incertas, onde nós vivemos um tempo de muitas possibilidades. A gente vive num tempo, um tempo que se chama hoje, e a cada dia uma nova bactéria, um novo vírus, uma nova epidemia, uma nova doença. Há momentos que a gente vê a chuva destruindo, há momentos em que a gente vê uma seca, há muitas ameaças, muitas possibilidades de catástrofes. Há uma insegurança no ar. Há uma insegurança no mundo econômico e financeiro. Há uma insegurança, não digo segurança, insegurança no mundo financeiro. Há uma insegurança em todas as áreas de nossas vidas. Isso de maneira geral, mas também de maneira individual, olhando para a nossa própria vida. Assim, a gente teme, às vezes, o amanhã. Hoje nós estamos com saúde, amanhã nós podemos amanhecer doentes. Hoje você está bem, mas não sabe o que está acontecendo dentro de você. Você pode ter uma veia entupida aí e não sabe. Hoje você está bem, amanhã você dá um problema de um neurisma, uma doença qualquer. Ou pode acontecer com um ente querido, pode acontecer com um filho seu, tá tudo bem, de repente um filho seu fica doente. Você descobre um tumor na sua vida. Ou infidelidade conjugal. Nós estamos cercados dessa falta de paz, falta de tranquilidade. Há várias formas de acontecer catástrofes no mundo. Diante disso, dessas infinitudes de possibilidades, diante desse monte de elementos que contribuem para tirar a nossa paz, a nossa tranquilidade. Então, diante disso tudo, nós como cristãos, como devemos enfrentar o mundo que nos cerca? O mundo que nós devemos primeiro lembrar que é o mundo que está debaixo da maldição de Deus, do castigo de Deus. O mundo, nós não podemos esquecer, ele está sofrendo as consequências do pecado. A própria natureza criada geme. Há desequilíbrio, como eu digo, às vezes chuva demais, chuva de menos, epidemias, maremotos, terremotos, né? É tanto terremoto, é tanto furacão, que até se dá nomes para eles. Então, nós vemos essa inconstância. Nós não sabemos se o preço do alimento vai aumentar mais, que tanto que vai aumentar. Nós não sabemos até quando vai chegar o preço do combustível. Nós não sabemos se amanhã nós teremos dinheiro. Nós estamos trabalhando hoje, amanhã somos mandados embora. Então, como nós, como cristãos, como nós devemos enfrentar o futuro? E quando eu digo futuro, eu não digo um dia de amanhã distante. Como nós devemos enfrentar o amanhã? O que será do amanhã? Logo de imediato, eu já falo para os irmãos que a nossa posição como cristãos, ela é inteiramente diferente do mundo. Nós que somos cristãos, não devemos agir diante de todas as dificuldades que nos cercam. Dificuldades que são comuns para nós também. Mas não devemos reagir a essas possibilidades de dificuldades e até mesmo a dificuldade propriamente dita. Não reagimos com isso, como o mundo age, como o mundo reage. Nós não pensamos como o mundo e não devemos agir como o mundo. Porque para encarar o mundo, nós devemos encarar o mundo, nós devemos enfrentar essas dificuldades, certos e seguros das coisas que nós dizemos que cremos. Certos e seguros daquilo que a palavra de Deus diz sobre Deus, sobre nós, sobre o nosso futuro, sobre a nossa vida. Devemos viver no mundo, caminhar no mundo certo dessas verdades, apegados a essas verdades. A nossa vida, a nossa confiança, a nossa esperança não deve estar naquilo que nós vemos, mas naquilo que a gente crê. Nós, como cristãos, devemos ver o mundo e viver o mundo de maneira inteiramente diferente. Se você diz que crê no Evangelho, viva segundo a verdade que você crê. Viva.
O nosso fim, pelo qual nós somos chamados, não é o mesmo fim que o mundo. Há muitas promessas para nós. A nossa vida não é só aqui. Essa vida aqui, para nós cristãos, é uma vida de labuta e trabalho. O nosso descanso não é aqui. A Bíblia vai dizer em Hebreus sobre isso. Em Hebreus 4, verso 6, ela vai falar sobre a promessa de um repouso para o povo cristão. A nossa coroa não é aqui, a nossa glória não é aqui. A Jerusalém celestial não é aqui. Então nós cristãos olhamos para o mundo, olhamos para as coisas que nos cercam e reagimos às diversas dificuldades e até mesmo às possibilidades de dificuldade que poderia gerar em nós ansiedade. De uma maneira inteiramente diferente do mundo, porque nós estamos inseridos em diversas promessas que dizem respeito a nós que cremos. Para nós, a nossa vida não é só aqui. Há a promessa de um repouso glorioso para o cristão. Vamos ler Hebreus capítulo 4, do verso 6 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: entretanto, resta entrar alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas, ou seja, esse evangelho, foram pregadas, ainda não entraram, por causa da desobediência. Temos pessoas que estão ouvindo essa boa nova, essa mensagem, mas eles são desobedientes a essa mensagem. Eles rejeitam essa mensagem. Essas pessoas, essas promessas não dizem respeito a elas. Elas estão fora. Não terão esse descanso eterno. Não terão esse presente de Deus. Algumas pessoas estão rejeitando. Então, se você é um tipo de pessoa que está me ouvindo agora, que tem rejeitado a mensagem do Evangelho, você está fora do descanso de Deus. Você não é filho de Deus. Você permanece como inimigo de Deus. Está debaixo da ira. O que está reservado para você não é um repouso eterno. Eu não digo de dormir, é que eu digo de repouso, algo bom, um descanso do nosso trabalho. Isso não está reservado para você. Antes, está reservado para você é condenação eterna, é castigo eterno, é punição eterna. Então o autor de Hebreus está falando aqui desse descanso prometido. Aqueles que foram desobedientes, rejeitaram a mensagem, não estão em direito, mas ainda existe esse descanso. E agora vai dizer no verso 7 ainda, Hebreus 4, por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Verso 9. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Olha o verso 11, irmãos. Portanto, esforcemos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Então, há uma promessa de descanso e devemos nos esforçar para entrar nesse descanso. Nós devemos andar, caminhar, viver, tendo em mente, olhando para esse dia, para esse descanso. Então, nós devemos viver a nossa vida nesse mundo, segundo a palavra de Deus. Devemos crer naquilo que a Bíblia diz, não no que o mundo diz, não nas possibilidades de ameaça, não nas possibilidades de problema, não. Devemos viver segundo o que a palavra de Deus diz. Nós lemos esse evangelho, esse início do evangelho de João, e essa mensagem da Bíblia, você vê, toda a mensagem da Bíblia está contida ali. Né? Essa mensagem da Bíblia, essa mensagem que vem de Deus, irmãos, cristianismo, evangelho, o apóstolo Paulo vai dizer, é poder de Deus. Eu repito, eu vivo falando isso, evangelho é poder de Deus, não são meras palavras. O que nós temos nesse prólogo que eu li é a mensagem de Deus, a mensagem de Deus. Cristianismo não é uma mensagem sentimentalista vaga. Cristianismo é Deus agindo na sua igreja. Cristianismo é a verdade de Deus. E nós devemos entender essa verdade e aplicar essa verdade em nossa vida. Não simplesmente, eu não vou na igreja para me sentir um pouquinho alegre, um pouquinho feliz. Eu vim me sentir tão bem hoje, você se emociona. Irmão, você pode se emocionar, tudo bem, mas evangelho é poder. É o poder do Criador dos céus e da terra, agindo em nossa massa corrompida pelo pecado. É a mão de Deus nos moldando. É como o olheiro que está ali moldando e transformando o vaso. Assim, evangelho é o poder de Deus agindo em nós.
É poder real. É poder real, o evangelho funciona. É poder de Deus para transformar. Se você é uma pessoa que não está sendo moldada pelo evangelho, irmão, o que está agindo em você não é o poder do evangelho, mas é uma mera religiosidade que não pode ajudar em nada. Então esse prólogo aqui fala de um cristianismo, o cristianismo que vem de Deus. Então nós devemos viver a nossa vida seguindo alguns princípios fundamentais que estão inseridos nesse prólogo, nesses versículos que eu li de 1 João. E a primeira coisa que nós devemos deduzir daqui, como uma verdade, como um princípio que nós devemos aplicar em nossa vida e viver, e olhar para o futuro, para o presente e todas as suas possibilidades com esse princípio em mente, e que o mundo pertence a Deus. Esse princípio é fundamental. O mundo pertence a Deus. O mundo foi criado por Deus. O mundo não surgiu do acaso, de uma explosão que aconteceu por acaso. Isso é uma balela, isso é mentira sem fundamento. Não, nós pregamos, o mundo foi criado por Deus. Logo, o mundo pertence a Deus. E nós vemos isso nos 3 primeiros versículos de 1 João. Porque ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A primeira verdade que nós devemos ter em mente, que o mundo em que nós estamos inseridos não surgiu do acaso e nem está entregue ao acaso. Esse mundo pertence a Deus, foi criado por ele, e ele exerce governo sobre esse mundo. As coisas nunca aconteceram por acaso e nunca vão acontecer. Em tudo que existe, em tudo que acontece, há um propósito de Deus em andamento. Porque Deus reina. Deus está reinando. Ele tem um plano em andamento. Deus está governando esse mundo. Ele não está entregue ao acaso. Essa ideia que está ao acaso, não sabemos o que vai ser amanhã. Não, Deus está governando esse mundo. Como eu, cristão, vou enfrentar o amanhã, com todas as suas possibilidades? Eu vou enfrentar o amanhã sabendo que Deus está governando esse mundo e nada acontece por acaso. É fato que nós nem sempre entendemos as coisas que acontecem, mas sabemos que elas estão no controle de Deus. Deus está controlando tudo, porque Ele está sentado no seu trono, governando, porque Ele é Deus. Ainda bem, e você que é cristão saiba, que o mundo está sendo governado por Deus. E o Deus que governa esse mundo, se você é cristão de verdade, se você não é desobediente à mensagem do Evangelho, se de fato o Espírito habita em você, se você nasceu de novo, vive novidade de vida, então quer dizer que você é filho de Deus. Quem governa esse mundo não é um Deus distante, mas é Deus, seu Pai, porque Ele te adotou em Cristo Jesus. Então o mundo não está entregue ao acaso, logo a minha vida também não está, porque quem governa nesse mundo, quem manda, quem é Senhor de tudo, é o Deus Criador, em quem nós cristãos cremos, em quem nós estamos, cujos estamos reconciliados, porque fomos reconciliados em Cristo, porque ouvimos a mensagem do Evangelho e não fomos desobedientes. Ainda bem, irmãos, que o mundo não está entregue ao acaso. Ainda bem que o mundo também não está sob o governo dos homens. Os homens pensam que governam alguma coisa, mas nós homens somos fracos. Nós homens e mulheres somos fracos, débeis. Como disse a palavra, não podemos acrescentar um dia sequer, nem um centímetro sequer à nossa altura, nem um dia sequer à nossa vida. Não podemos nada. Ainda bem que o mundo, ainda que tem pessoas que se consideram muito poderosas, que têm poder sobre muita coisa. Você não tem poder sobre nada. Nem sobre um vírus você não tem poder que pode te destruir, tirar a vida sua da noite para o dia. Nós não podemos nada. 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 A nossa vida é passageira, como um sopro, como um conto ligeiro. Ainda bem que o mundo não está sob o poder de pessoas tão fracas assim. Ainda bem que está no controle de Deus. Devemos saber que ainda que o mundo está no controle de Deus,
Nós vemos nesse texto de João 1, o verso 4 e 5, que ainda que está no controle de Deus, o mal existe pela vontade permissiva de Deus. Diz no verso 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam, não aceitaram, não reconheceram. Rejeitaram a luz. Então, nesse mundo que foi criado por Deus, existe trevas, existe o mal. Há a realidade da existência das trevas. Nós temos que a luz foi rejeitada pelas trevas e as trevas tentaram lutar contra a luz. O mal existe e Deus permite o mal. É um mistério, mas Deus permitiu que o mal existisse. Ainda que ele não seja a causa do mal, mas o mal existe. Tem coisas na nossa vida que Deus poderia impedir, mas não impede, antes permite. Tem dificuldade que nós cristãos passamos, lutas que nós passamos, que Deus permite. Nós estamos no mundo. Estamos no mundo. O ímpio perde emprego, o cristão também perde. Essa mensagem desse evangelicalismo aí, esse falso evangelho que diz que no mundo você não vai ter nenhum problema, esse é anticristão, antibíblico, irmão. Porque o próprio Cristo disse que no mundo nós temos que ter aflições. O ímpio perde emprego, nós também perdemos. Deus permite, às vezes, nós perdemos o emprego. Deus permite que um filho nosso fique doente. Deus permite que você fique doente. Deus permite que coisas ruins aconteçam com a gente, às vezes. Deus permite. Mas tudo que acontece com a gente, como cristãos, tem um propósito definido por Deus. Sabemos que está no controle de Deus, mas Deus permite. Porque se você é o tipo de pessoa que acha que aconteceu um problema contigo, por que Deus fez isso? Deus não me ama. Você é uma pessoa infantil como cristão. Quando vem o mal, é difícil. A gente sofre. A gente pode ficar um pouco indignado. Mas, meus irmãos, nós temos que, diante da dificuldade, da luta, nós não podemos agir como o mundo age. Nós precisamos nos apegar a essa verdade na dependência do Espírito. E clamar a Deus que Ele nos dê sabedoria nesse momento. Para a gente confiar no amor de Deus. Ainda que as coisas não vão bem. Nós temos que confiar que Deus nos ama. O mal existe. Deus permite, às vezes, que coisas ruins aconteçam. E nem sempre tem explicação do porquê. Deus poderia, às vezes, impedir, mas não impede, antes permite, irmãos. Muitas vezes, nós não vamos saber porquê, muitas vezes para nos corrigir. Nós vemos o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, que ali é a igreja de Deus no Antigo Testamento. Deus deu a lei para aquele povo e aquele povo começou a agir de maneira rebelde. Então nós vemos Deus permitindo e enviando muito sofrimento para aquele povo. Deus permitiu que eles tivessem fome. Deus permitiu que o inimigo vencesse eles. Deus permitiu que eles fossem mandados para o cativeiro. Cativeiro da Babilônia, cativeiro da Síria. São cativeiros, irmão, que teve muitas mortes. Muito sofrimento. Muitas e muitas pessoas morreram ali, crianças, idosos, velhos, e Deus permitiu esse sofrimento. Com um propósito, Deus governa e Ele é sábio. E a sabedoria dele está muito além do que nós podemos imaginar. Então, Deus permite que o mal aconteça. Nem sempre vamos compreender por quê. A maioria das vezes não vamos compreender. Israel recebeu as leis, não quis obedecer. Deus enviou castigo. Às vezes Deus permite que a gente sofra. É como um pai ensinando a criança a andar de bicicleta. Ele vai segurando o selim, a criança acha que sabe andar. Mas ele tira a mão para a criança conhecer suas limitações, que ainda não sabe. Às vezes ela cai sob o controle do pai. E ela vê que tem que aprender. Às vezes nós estamos caminhando, irmão, e estamos errando o nosso caminhar. Às vezes nós, irmãos, estamos conduzindo nossa vida e a mão do pai está ali nos sustentando. Mas deixamos a nossa arrogância tomar conta, as rédeas da situação, e começamos a agir da nossa maneira. Não estranhe que Deus tire a mão do selim. E permita o sofrimento, permita lutas. Sabe, às vezes você que está me ouvindo agora está passando por lutas, passando por sofrimento. E às vezes está passando por isso porque Deus está te corrigindo. Você não sabia que Deus corrige através do sofrimento? Você não sabia que Deus corrige através da enfermidade? Você não sabia disso? Mas está na Bíblia. Deus amava Israel e corrigiu Israel através do sofrimento.
O apóstolo Paulo diz aos Coríntios que eles não estavam agindo de maneira correta diante da igreja. Por isso havia muitos entre eles. Doentes que dormem. Porque Deus corrige a quem ama. E se Deus não te corrige, porque tu não é filho. Então, nós precisamos entender a maneira que Deus quer que nós andemos como filhos. E muitas vezes rejeitamos a mensagem que nos explica como devemos andar como os filhos. Deus nos corrige através da palavra, você não aceita. Usa o irmão, você não aceita. Usa a pregação, você não aceita. Não estranha, irmão, se as coisas começarem a apertar. É Deus te corrigindo. Ou você vai ficar colocando a culpa no demônio. Ou esse papo furado. Tá passando por luta porque fizeram um trabalho. Meu irmão, isso ainda continua sendo a maneira humana de pensar. A causa, às vezes, dos seus problemas é a tua rebeldia, é teu andar torto. Sabe, como Israel era castigava e nem assim se arrependia, nem assim ponderava os seus caminhos. Às vezes não estão passando por luta, irmão, porque Deus está nos corrigindo. Pondera os seus caminhos. Você não está se relacionando com a igreja como ele quer, você não está se relacionando com o evangelho como ele quer. Você está rejeitando a voz de Deus. Cuidado para você não confundir, irmão, a paciência de Deus. Pensando que, porque Deus é paciente, você está errado, você está em adultério, você está em fornicação, você está metido com prostituição, você está metido, você está vivendo de maneira errada, com mentira, com engano. Sabe, a palavra de Deus está te corrigindo e você está ainda rejeitando. Você não pensa que porque não aconteceu nada ainda, que Deus concorda. É a paciência dele, mas uma hora ele pode tirar a mão do sininho da bicicleta. Aí virar o sofrimento. Porque Deus é tardio em irar-se, mas ira. O método da correção, através da dor, não é o primeiro, é o último. Mas ele vem. Existem trevas, problemas, lutas que nós vamos passar aqui nesse mundo. E muitas delas são para nos corrigir. Mas em todas elas, Deus tem um propósito em nossa vida. Porque nada acontece em nossa vida por acaso. Ele tem planos e propósitos inescutáveis. Às vezes, irmão, nós estamos errando. E como diz Provérbios 13:15, o caminho dos prevaricadores é áspero. Deus permite que você aprenda que o caminho dos prevaricadores é áspero. É duro. Aqueles que andam no pecado, no engano, Deus permite que você sofra, você aprender que esse caminho é duro. Às vezes Deus vai permitir que o mal nos atinja para o nosso próprio bem. Mas eu não entendi o porquê ainda. Mas às vezes você não vai entender. Mas você tem que confiar em Romanos 8:28, que diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito em andamento. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, tudo que acontece na tua vida, contribui de alguma forma para um bem superior à sua vida. Um bem não segundo a tua maneira de pensar, mas um bem segundo a maneira de pensar de Deus. Deus tem um propósito em tudo, em toda dificuldade, em todo problema, em tudo que acontece. A nossa vida é governada por Deus. Não somente o mundo, como primeiro propósito, mas a nossa vida é governada por Deus. Isso, irmão, é um antídoto contra o desespero pelo dia de amanhã. Porque o mundo pensa que as pessoas do mundo pensam que o mundo está entregue ao acaso, nós sabemos que Deus governa. O mundo pensa que a vida deles é só viver e morrer e acabou. Não, nós pensamos que Deus governa o mundo, governa a nossa vida, e Deus nos aceitou como filhos, e Ele guia a nossa vida. E nada acontece por acaso na nossa vida. Jesus disse, até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Então eu confio. Como vou enfrentar esse mundo difícil? Sabendo que Deus me ama. E como eu sei que Ele me ama, não é porque Ele me dá bens materiais, nada disso. Eu sei que Ele me ama, porque Ele enviou seu Filho para morrer por mim naquela cruz. E se você não crê no amor de Deus, olhando para a cruz, irmão, você nunca vai crer no amor de Deus. Você não entendeu o Evangelho. Volte lá atrás. Arrependa dos seus pecados e receba Jesus como o Senhor. Deus prova o seu amor, enviando o seu Filho para morrer por nós. É aí que Ele prova que me ama. Ele prova que me ama me corrigindo, porque quem ama corrige. Ele prova que me ama não desistindo de mim, apesar de eu ser tão falho. Nós somos tão falhos, nós erramos tanto. Ele não desiste. Ele prova o seu amor, porque Ele nos ama. Eu sei que Ele me ama, porque Ele enviou o seu Filho morrer por mim numa cruz.
Então, eu sei que o mundo pertence a Deus, eu sei que há a vontade permissiva de Deus no mal, nas coisas que acontecem. E o item 3 que eu gostaria de falar, que Deus tem interesse nesse mundo. Esse prólogo do Evangelho de João diz que Deus tem interesse. Ele não só criou, mas ele tem interesse nesse mundo. Isso é bom, porque Deus poderia ter destruído o mundo, mas ele tem interesse. Olha o que diz o verso 6, 7 e 8. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todas cresçam por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Deus, quando o homem pecou, sabe, Deus não abandonou o homem à sua própria sorte, não destruiu. Mas havia um plano em andamento para resgatar o homem. E o que nós vemos na Bíblia Sagrada é o plano de salvação em andamento. E o que nós vemos aqui é Deus enviando João como um profeta, né? Deus agindo, um Deus que age. O Deus que fez a promessa lá no Éden, é o Deus que poupou a família de Noé, é o Deus que chama Abraão, é o Deus que forma a nação de Israel, é o Deus que deu a lei, enviou profetas, agora ele envia o profeta João, porque vai enviar o Cristo. Sabe, é Deus agindo para nos salvar, porque a salvação é plano de Deus. Deus tem interesse, graças a Deus. Sabe, porque Deus amou o mundo, de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. Olha o verso 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Irmão, Deus tem interesse pelo mundo. Apesar da rebelião dos homens do mundo, Deus se interessa por ele. E há um plano, irmão, em desdobramento. Não há nada por acaso. Deus é o Senhor, é o Criador. Ele tem um plano em andamento. Sabe, irmãos, desde Gênesis, sabe, até esse momento onde o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito, do Pai cheio de verdade. Deus tem agido, Ele sempre tem agido. Sabe, as pessoas do mundo, elas não têm esperança quanto ao amanhã, mas nós temos. Porque cremos na mensagem do Evangelho. Sabe, apesar de toda a insegurança que nos cerca, de toda a incerteza, nós sabemos, como a outra verdade, uma terceira verdade, que eu quero que os irmãos se apropriem dela. O propósito de Deus é firme e seguro. Apesar de tudo que nos cerca. Apesar de tudo que nos cerca. Vemos ali estava a luz do mundo, verso 9. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Nós vemos aqui a luz do mundo vindo ao mundo, e os homens rejeitando ela. Será que o plano de Deus foi frustrado? Não. O propósito de Deus é firme e seguro. Ainda que o Israel rejeitou e muitos rejeitaram, o propósito de Deus continua se cumprindo, pessoas continuam sendo salvas. Deus persiste em salvar, ainda que os homens rejeitem, ainda que os homens digam não, Deus persiste em salvar. Salvação é obra de Deus do início ao fim. Toda a glória e honra sejam dadas a Ele, porque Ele é o grande autor. Provém de Deus a nossa salvação. A salvação ocorre, irmãos, apesar de nós. Ou você acha que você é cristão por causa da tua bondade? Porque você é uma pessoa boa? Porque foi você que veio para Deus? Irmão, não se engana. Nós somos salvos apesar de nós. O plano de Deus segue em frente. Nunca dependeu de ninguém. Nunca dependeu de nenhum profeta. Nunca dependeu dos filhos de Israel. Nunca dependeu de nenhum pastor, nenhum presbítero, de nenhum ministério. O plano de Deus continua seguindo em frente, apesar dos homens, porque a salvação, a igreja, depende de Deus. Só de Deus. Sabe, Deus enviou Noé, Abraão, Moisés, João Batista. Cada um deles veio num tempo certinho, determinado por Deus. Nada por acaso. Tudo sob o controle de Deus. Sabe, olha o que diz Lucas 3, do verso 1 ao 4. E no ano 15 do império de Tibério César, Lucas 3, verso 1 ao 4. E no ano 15 de Tibério
do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos, presidente da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Eutéria, e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Olha a época que João vem. Por que eu li esses nomes aqui, irmão? Rapaz, é difícil se encontrar tanto canalha no mesmo tempo. Nós vimos um monte de pessoas, essas piores espécies, governando as nações. E é nesse tempo que Deus envia João para preparar o caminho de Cristo. Independente dos homens, independente do momento que está vivendo, salvação é obra de Deus. Isaías 53:6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus fez cair sobre ele, porque salvação é obra de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Salvação é a obra de Deus. É Deus gerando filhos para si, através da morte de seu filho. Do começo ao fim, depende de Deus, não de nós. Tudo nas mãos dele. Talvez você diga, eu sou fraco. Será que eu vou conseguir? É tanta luta para me desviar, irmão. Está na mão de Deus. Olha o que diz Romanos, capítulo 5, verso 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo já sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Desenvolva isso, irmão. Olha o que diz o texto, que eu acabei de ler. Sendo nós inimigos, quando nós éramos inimigos, eu não me tornei amigo de Deus para ele me salvar, mas quando nós éramos inimigos, diz o texto, fomos reconciliados por Deus, pela morte de seu Filho. Muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos. Olha como que Deus nos amou. Quando foi isso? Quando nós éramos inimigos. Ele deu o Filho por nós. Qual o valor que você tem para Deus? É o tanto que Deus pagou por você. E que foi o quanto que pagou por você? Ele deu a vida do Filho dele por você. Imagina agora que nós já cremos. Será que ele vai te entregar ao acaso? O acaso? Será que a tua vida está entregue ao acaso do mundo? Não, irmão. Não. Deus nos ama e Ele nos protege e Ele nos guarda. E Ele tem poder para nos guardar. Pois não pode ser surpreendido, não pode ser enganado. Deus governa a nossa vida. Aquele que nem mesmo seu Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também todas as coisas? Se Ele não poupou o próprio Filho, como Ele não nos dará o resto? Devemos encarar o mundo, irmãos, de posse dessas verdades. O mundo é de Deus e Ele governa tudo. E a nossa vida pertence a Ele. Somos para Ele como um tesouro que Ele comprou. Por um valor muito alto. Ele pagou caro. E ninguém compra algo, paga muito por algo e deixa jogado. Deus pagou alto por nós, dando a vida do Filho dele por nós. E se Ele nos deu o maior, que a vida do próprio Filho, se Ele nos deu o maior, não vai nos dar o menor? Outras coisas. Oh, Jesus disse, ó, homens de pouca fé. Se Deus cuida até dos passarinhos, se Deus cuida até da erva, que hoje floresce, amanhã seca, quem dirá a vós que Ele amou de tal maneira que deu o Filho por vocês? Deus nos ama. De posse dessa verdade caminhamos. De posse dessa realidade andamos, enfrentaremos os problemas, enfrentaremos o mundo. Quando chegar a doença em nossa vida, em nossa família, teremos um princípio. Que Deus nos ama, deu o Filho por nós, e Ele não permite que nada aconteça em nossa vida por acaso. Ele não foi enganado, não foi frustrado. Ele tem controle.